Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Emerson, professor de física aqui, ó, cursinho da Poli, e tô aqui para comentar essa FUVEST 2023, a prova de física, né? Bom, primeiro alguns comentários importantes, tá? Acerca da dificuldade da avaliação. Ao meu ver, uma prova de nível médio, tá? Uma prova que abordou ali a maior parte da grade de física cobrada pela própria FUVEST, né? Então vejam, eu peguei como exemplo aqui a prova Q e eu dividi ela em temas, né? Ali está a numeração de cada exercício, né? Então, questão 13, uma questão de lei de Newton, cobrou análise de força de atrito. Questão 14, não pode faltar ela, né? Ela sempre está presente. A quantidade de movimento, ou então também chamado momento linear, só que também tinha um plus na questão que é a energia mecânica, a gente vai resolver ela daqui a pouquinho. Temos também ali na questão 15, foi uma questão de realização de trabalho com quantidade de movimento, falava ali de choques e colisões, né? Que tivemos a questão 39, ali uma questão mais complicada da avaliação, conceitualmente falando, uma questão de termodinâmica, que falava sobre equilíbrio térmico de um gás. A questão 40, primeira lei de Ohm, muito tranquilinha a questão, gente, uma questão de aplicação ali da primeira lei. Questão 41, potência elétrica, então vemos duas questões em sequência de eletrodinâmica. A questão 46, que tratava da análise de física moderna, uma questão conceitual. A questão 47, um clássico, o prisma, né, que falava ali um pouquinho de ótica, mais especificamente a refração da luz. A questão 64, que é aquela questão do lagarto que corria ali sobre a água, né, uma questão de lei de Newton, tinha que manjar um pouquinho ali de equilíbrio de forças. E a questão 79, uma questão belíssima que abordou o James Webb, né, que falava ali sobre gravitação, sobre força gravitacional. Beleza? Então, a prova como um todo deixou de cobrar dois temas que foram surpresas para mim, que são cinemática e uma questãozinha ali da parte de eletromagnetismo. Fora isso, gente, uma prova extremamente previsível, uma prova muito esperada, tá? Nada de muito diferente daquilo que a gente falou nas nossas revisões. Quem acompanhou as revisões do cursinho da Poli sabe do que eu estou falando. Eu pontuei todos esses temas na revisão, então creio que você, nosso querido aluno do cursinho da Poli, tenha conseguido desenvolver ali ao longo da sua análise como um todo. Tá legal? Agora, eu quero discutir com vocês um pouquinho, de forma um pouco mais rápida, claro, a questão de número 14 da prova, que foi a questão que me chamou a atenção, uma questão de quantidade de movimento com energia mecânica. Essa mesma aqui, gente, do brinquedinho, né? O brinquedinho, olha só, a questão, ela falava o seguinte, né? Um tradicional brinquedo infantil, conhecido como bate-bate, é composto por duas esferas, que são bolinhas de massas iguais, conectadas, cada qual por uma corda e amarradas num ponto comum. Desloca-se a bolinha 1 de uma altura h, conforme ilustra o arranjo. Então, uma bolinha eu deixei parada e a outra eu alonguei. Ao soltar a esfera 1, ela colidirá. Aí tem uma palavra importante aqui, né? Ele está tratando de colisões. É aqui que você ia sacar a quantidade de movimento, né? Colidirá com a bolinha 2, inicialmente em repouso, né? Então a bolinha 2 vai estar parada e a 1 vai colidir com ela. Supondo que a colisão seja perfeitamente elástica, então a energia mecânica do sistema se conserva, verifica-se que após a colisão, a esfera 2 subirá para a mesma altura h. E faz sentido, né? Porque se a bolinha 1, ao ser deslocada, armazena uma energia potencial gravitacional, quando ela entra em movimento descendente, a potencial gravitacional vai se tornando a cinética, e na hora que ela colide, como o choque é perfeitamente elástico, toda a energia cinética da bolinha 1 vai ser transferida para a bolinha 2, que ao subir, para na mesma altura, pois toda a cinética vira a mesma potencial gravitacional. Tudo bem? Bom, com esses dados, vamos ver o que a gente consegue tirar da situação 1, né? Que é essa situação da queda do choque perfeitamente elástico. Eu vou começar pelo princípio da conservação
da quantidade de movimento. Isso é um sistema isolado, então a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, ok? Então, imediatamente antes da colisão, imediatamente depois. Então, eu vou montar para as duas bolinhas, né? M1, massa da bolinha 1 vezes a velocidade dela antes de bater, mais a massa da bolinha 2 vezes a velocidade inicial dela antes dela colidir, é igual a massa da bolinha 1 vezes a velocidade da 1 após a colisão, mais a massa da 2 vezes a velocidade da 2 após a colisão. O que nós já sabemos? Ele disse que a bolinha 2 inicialmente estava em repouso, né, galera? Então, isso daqui é quanto? Zero. Tudo bem? Então, como as bolinhas elas têm mesma massa, eu não vou chamar mais de V1 e V2. Vou chamar apenas de M1 e M2, apenas de M. Se o choque é perfeitamente elástico, a bolinha 1 no final ela tem que parar, porque toda a energia cinética que ela desenvolvia foi transferida para a bolinha 2, tá? Então, zero na quantidade de movimento da 1 após a colisão. Ficamos com m vezes a velocidade inicial 1, imediatamente antes de bater, sendo igual a m vezes a velocidade final da 2. Se as massas são iguais, cortam as massas, eu já consigo dizer que a velocidade imediatamente antes de bater da bolinha 1 é igual à velocidade de saída da bolinha 2. Bom, vamos guardar esta informação aqui, né? Guarde isso aqui, vai ser muito importante. Bom, agora, aplicando o princípio da conservação de energia, né, de lá de cima até lá embaixo, na primeira situação do choque. Energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, certo? Então, a bolinha 1 ela vai ter um desenvolvimento de energia mecânica, né? Lá em cima, ela armazenou uma potencial gravitacional, que vai ser dada pela sua massa, vezes a gravidade local, vezes a altura h, que é a altura fornecida pela FUVEST. Lá embaixo, na hora que ela vai bater, toda a potencial gravitacional virou a energia cinética. Detalhe, imediatamente antes de bater, isso aqui é V01. É o que eu chamei de V01 lá em cima, que é a velocidade da bolinha 1 antes dela bater, certo? Na 2. Então, corta a massa com a massa, eu consigo chegar numa expressão para o V01. Eu sei que V01 ao quadrado, passo 2 multiplicando, é 2GH. Tudo bem? Agora, eu vou ler e aplicar os mesmos princípios na segunda situação, né? O que ele disse para mim aqui, ó? Imagine agora que uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas, de modo que, após a colisão, ambas permaneçam unidas. Então, essa goma agora vai fazer com que as bolinhas elas se batam e saiam juntas. Se as bolinhas não têm velocidade relativa de afastamento, o coeficiente de restituição é zero. Logo, na minha colisão, eu tenho uma análise de um choque inelástico. Inelástico, tá bom? Bom, nesse caso, após a colisão, a altura alcançada pelo sistema formado pelas duas bolinhas será. Bom, então, aplicando o princípio da conservação da quantidade de movimento nesta nossa situação 2, né? Mesmo esquema, né? Massa da 1 vezes sua velocidade inicial, mais a massa da 2 vezes a sua velocidade inicial, tem que ser igual a M1 V1, né? Mais M2 V2. Bom, eu sei que a bolinha 2 estava em repouso, então aqui vai para zero, não é não? E aí, como as massas são iguais, eu não vou diferenciar. Eu tenho aqui m, que multiplica a velocidade inicial da 1 antes da colisão, sendo igual ao quê? M vezes a velocidade de saída da 1, mais m vezes a velocidade de saída da 2. Elas não saíram juntas? Então, a velocidade é a mesma, né, galerinha? Então, vai ficar assim, né? m V01 igual a 2mv. Bom, a massa multiplicando dos dois lados, eu mando embora. E aqui, a minha velocidade que a 1 chega agora é o dobro com que elas saem, né? E aí, vamos aplicar agora a conservação do quê? Da energia mecânica, né? Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Só que agora, eu vou olhar a energia mecânica depois que bateu e grudou. Então, o começo é lá embaixo e o fim é lá em cima, já que eu quero descobrir essa altura de subida.
ficamos com a saída vai ficar mv² sobre 2, igual a energia mecânica lá em cima, que vai ser só mgH, potencial gravitacional. Então, a massa do conjunto corta, e essa velocidade de saída, que é a velocidade do conjunto, que está ao quadrado, é igual a 2g. Eu não vou chamar aqui, galera, eu vou trocar isso aqui, essa altura encontrada na subida, por x, já que é a pergunta, 2gx, tá? Então, essa altura que o conjunto atinge é a velocidade de saída ao quadrado sobre 2g. Só que a velocidade de saída ao quadrado, que a gente calculou aqui à esquerda, é a velocidade com que a 1 chegava sobre 2, não é? Agora, olha que interessante. Eu posso substituir aqui por v01 sobre 2. E isso aqui está ao quadrado, né, galerinha? Ó, sobre quanto? 2g. Isso aqui vai dar v01 quadrado sobre 4, que multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre 2g. Com isso, no que a gente cai? A gente cai numa relação que a minha nova altura vai ser quanto? Ó, v01 ao quadrado sobre 4 vezes 2, 8g. Só que o v01 quadrado não muda da primeira para a situação. Ó. Você já tem ele aqui. Ó. Então, vamos pegar essa expressão e substituir aonde? Aqui. Ó. Substituindo, a nossa nova altura encontrada vai ser dada por... Isso aqui vai ficar 2gh, e isso vai estar dividido por 8g. Então, corta o g com g, certo? Simplifica o 2 com 8, sobra 4 aqui embaixo. Portanto, a altura que o conjunto atinge é h sobre 4. Está aqui uma questão belíssima, belíssima da primeira fase da FUVEST, que não foge, repito, não foge em nada o que ela já cobra ao longo dos anos, né? Quantidade de movimento com energia são temas recorrentes que caem sempre juntos, né? Alternativa correta, letra B de bola. Tá bom, galera? Agora é o seguinte, se é um tema recorrente, a realização das provas anteriores é muito importante, né? A gente sabe que resolver vai fazer você ter aquela casca, né? Aquela experiência com as questões que vêm aparecendo mais, tá bom? Ó, agora eu quero resolver um outro problema com vocês, que também me chamou a atenção na avaliação. Eu vou puxar ele aqui para a gente dar uma olhadinha. Ó. É essa questão, quer ver? Lá na prova Q, vocês viram que física estava bem jogada, assim, né? Tava uma parte em cada região da prova. Então, foi uma prova bem diferente, né, da FUVEST aí. Vai lá na questão número 39, galera, para você poder acompanhar a resolução. Eu vou trazer ela aqui para o nosso ambiente de resolução. Aí a gente consegue trabalhar ela aqui, ó. Eu vou abrir ela aqui para ficar bem visual para vocês aí que estão acompanhando o vídeo de casa. Então, temos aqui a questão 39. Uma coisa importante que você não pode esquecer, né, é de sempre estar trazendo junto aqui o Note a Dot, que eu falei, né, para vocês bastante. É um perfil da FUVEST, a FUVEST traz bastante esse formato de dar algumas dicas, alguns direcionamentos, né, dentro desse quadradinho de dados para a resolução do problema. Então, vamos dar uma lida nessa questão, uma questão que me chamou bastante atenção, não achei uma questão simples, tá? Diversos processos na indústria de óleo e gás podem envolver misturas de gases a diferentes temperaturas. Então, veja, logo de cara, você vê que a questão está tratando do quê? De gases, né? E aí ela fala o seguinte, um sistema isolado é composto por 2 compartimentos de mesmo volume. Ó, guarda essa informação aqui, ó, tem mesmo volume, né? O primeiro é ocupado por N1 igual a 1 mol, e o segundo é ocupado por N2 igual a 2 mols de um gás monoatômico ideal. É importante ele citar isso. Inicialmente, cada compartimento encontrava-se em equilíbrio térmico, com a temperatura T1 igual a 4T e T2 igual a T, conforme mostra a figura bem ilustrativa, bem intuitiva aqui, né?
Aí ele fala depois, ó, a partir de certo instante, a parede que separa os compartimentos é removida. E após algum tempo, o sistema atinge uma nova temperatura de equilíbrio Tm. Bom, vamos dar sequência, né? Supondo que não há trabalho realizado, gente, pelo amor de Deus, eu falei na revisão isso, ó. Ele falou que não há trabalho realizado após a remoção da parede. Gente, se não há trabalho realizado, você tem que lembrar na hora da primeira lei da termodinâmica, ó, quantidade de calor é igual a trabalho mais a variação de energia interna. Se não tem trabalho realizado, se isso daqui vai para zero, a quantidade de calor trocada entre o gás, uma porção de gás e o outro, vai ser a variação de energia interna do gás, tá? Guarda isso aqui, tá? Guarda isso aqui e vamos ver o que mais ele fala, né? No Note a Dot, ele diz que a energia interna de um gás monoatômico, né, é dada por, ele te deu o cálculo da energia interna, 3 meios de nRT, sendo N o número de mols, R é a constante universal dos gases e T a temperatura absoluta. Gente, vamos lá. Ele falou que não há troca de calor entre o sistema e o ambiente externo. Espera aí, se não tem troca com o ambiente externo, essas duas porções de gás estão num calorímetro ideal. Então, a troca de calor entre eles tem que dar zero. Tudo que um gás ceder, no caso, a primeira porção que tem maior temperatura, o outro gás vai absorver. É o princípio do equilíbrio térmico dentro da termodinâmica. Olha que questão belíssima da avaliação da FUVEST. Então, como que a gente inicia? Pelo princípio do equilíbrio térmico, né? A quantidade de calor da primeira porção de gás mais a da segunda tem que dar zero. Bom, então a variação da energia interna do primeiro gás mais a variação da energia interna do segundo gás, essa soma tem que dar zero, beleza? Ó, vamos que vamos. Variação de energia interna inicial, ou final menos a inicial, por 1, mais energia interna final do 2, mais, menos, desculpem, a variação, né? Variação de energia interna, final menos inicial, o 0 e o 2, certo? Eu só abri as variações. Agora, eu jogo as iniciais lá para o outro lado. Então, a energia interna final do primeiro gás mais a do segundo tem que ser igual à inicial do primeiro mais a inicial da segunda quantidade de gás. A energia interna se conserva, né, galera? Então, vamos que vamos. Ó, presta atenção. Soma das energias internas. Vai ficar como isso aqui, ó? Isso aqui vai ser 3 meios. Como misturou os gases, vai ser o número de mols total, né? 1 mol de um mais 2 do outro. A constante universal e a temperatura final do equilíbrio, que ele chamou de Tm. Tudo bem? Igual. Agora, energia interna da primeira porção, né? 3 meios de N1 vezes R vezes T1, mais da segunda, 3 meios de N2 R T2, certo? Aqui você tem, claro, as duas quantidades iniciais ali sendo discutidas. Então, ó, veja que o 3 meios de nRT, o 3 meios, desculpem, ele está multiplicando todos os termos. Manda ele embora, tá? Número de mols total no final da mistura, né? Depois que tirou a divisão. 1 mol de um mais 2 do outro, 3. R vezes essa temperatura final. Do outro lado, número de mols da primeira porção. 1. R. Temperatura 1 é 4T, dado na questão. Número de mols 2. 2. Constante universal R. T2 é T. Ficamos, então, com 3R vezes a temperatura do equilíbrio térmico, igual... Bom, aqui ficamos com 4RT mais 2RT. Como que fica isso aqui? Ó? Tá vendo que o R é fator comum? Bom, então o R manda embora. Ficamos com 3 vezes a temperatura do equilíbrio térmico, igual a 6 vezes T. Como a resposta está em função de T, só passa esse 3 dividindo. 6 dividido por 3, 2T. Então, a temperatura final é o dobro de T, tá bom? Tá aqui a resposta dessa questão belíssima de termodinâmica com calorimetria que a FUVEST cobrou aqui nessa primeira fase de 2023. Alternativa correta da questão, letra C. Então, veja,
Eu acho que essas 2 questões elas dão o tom da avaliação, né. Uma avaliação mais complexa, que é a avaliação do ano passado, uma avaliação que exigiu do estudante, tá. Porém, tivemos ainda questões bem tranquilas, né, como aquela que eu comentei lá em cima do atrito, né. Aquela do atrito era bem simples, que é a 13 da prova Q, né. Aquela outra do lagarto bem simples também. Teve uma outra questão que falava da física moderna, que também era bem simples, o texto ajudava bastante. Então, tivemos questões fáceis, médias e difíceis. Então, num todo, tivemos mais questões fáceis e médias do que difíceis. Logo, a avaliação 2023, primeira fase, classificada por mim, é ainda classificada como uma avaliação de nível médio para difícil, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero poder ter dado uma clareada nessas questões e num apanhado geral da avaliação. E a gente se vê aí no cursinho da Poli, em outros vídeos. E estou aqui, ó, torcendo pela aprovação de vocês, tá? Um beijo, se cuidem e até a próxima.